Enquanto você se debate com estoque parado, prazos apertados, pressão constante para baixar preço, concorrência muitas das vezes desleal, muitas empresas estão descobrindo algo revolucionário, na verdade estão descobrindo algo novo, que venda não é sorte, venda é sistema. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso com você, porque muitas das vezes você não está vendendo como gostaria, porque você imagina que o mercado está ruim, que o vendedor não está ofertando como deveria, que tem que trocar o vendedor. Talvez não, porque vendas não é o seu problema. O seu problema é estratégia. Por que estratégia? Porque você cresceu, você chegou até aqui porque você vendeu. A sua empresa tomou a proporção que tomou porque vendeu, o produto funciona. Mas por que meu produto então, Davidson, está parado no estoque? Por que eu lancei vários produtos e estão lá no estoque? Estratégia. A equipe não foi preparada, o sistema, o processo não foi preparado para se adequar àquela realidade do mercado e o produto ficou parado. É isso que aconteceu. O seu cliente não enxerga valor no seu produto e fica pedindo desconto porque ele está te comparando com alguém que tem um outro processo. Mas a sua equipe não consegue mostrar isso para o cliente, não consegue convencer porque você não tem sistema de vendas. E é sobre isso que eu quero falar. Prepara aí o seu caderno, sua caneta. Eu já tenho aqui o meu esboço no jeito, o slide está aqui na tela. Isso aqui não é um vídeo do YouTube, isso aqui é uma aula que eu quero te dar sobre aquilo que a gente tem implementado nas empresas, nas indústrias do setor moveleiro. Aproveita para deixar sua curtida, para compartilhar, para se inscrever no nosso canal. Se eu não disser isso aqui, a equipe depois me chama para uma reunião, então eu tenho que lembrar isso a você. Se inscreva no nosso canal para ter acesso aos nossos conteúdos. E vamos para o conteúdo, tá? Bom, se você ainda acredita que o problema da sua empresa é falta de vendas, é porque o mercado está ruim, você já está perdendo o jogo. Você precisa entender que algumas empresas já perceberam isso e já tomaram para si a responsabilidade dos resultados que elas geram. O resultado que você tem é baseado nas ações que você tomou até hoje. Não tem como você ter resultados diferentes com ações diferentes, a não ser que caia do céu uma melhoria aí na política, na economia, e de repente tudo, ok, beleza. Mas não é previsível, você não consegue ter controle sobre isso. E quando a gente fala da operação comercial no moveleiro, a gente fala justamente sobre voltar a ter controle da operação, voltar a ter controle do comercial, voltar a ter controle do seu cliente. O problema então que você enfrenta é a ausência de um processo comercial estruturado e que transforma oportunidade em resultado consistente. E aí, quando a gente fala sobre processo, eu quero trazer para você uma realidade aqui do setor moveleiro. 80% das vendas que as empresas do setor estão operando por WhatsApp, elas não têm metodologia. E eu vou te explicar por quê. Sabe quando o seu vendedor ou o seu representante comercial faz disparo no WhatsApp? Ele não mensura, ele não mede o potencial do script. Ele manda um script igual todo mundo manda. E na venda, a percepção de valor ela precisa ser acrescida ou acompanhada de algo novo, de novidade. O mesmo modelo de venda de 10 anos atrás ele não funciona hoje. Por quê? Porque ele já foi repetitivo demais. Não causa sinapse na mente do cliente. E o seu vendedor está trazendo ali uma lista de transmissão no modelo que era usado há 5, 6 anos atrás e o mundo já evoluiu 50 anos em 5 anos. E aí, a venda de WhatsApp que você está trazendo, ela não tem tecnologia, ela não tem metodologia. A sua equipe dispara a mensagem para o lojista na segunda-feira de manhã, o seu vendedor dispara a mensagem e ele fala, mas ninguém responde. Mas você também não muda a estrutura da mensagem. E apenas 23% das indústrias utilizam ferramentas de automação comercial. Eu ainda estou achando muito, porque por onde eu passo eu não consigo encontrar essas ferramentas. Eu ainda acho muito 23%. Eu acho que é um pouco menos. Mas a pesquisa está aí, ela disse, eu não vou temar com a pesquisa. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Automação comercial, ferramenta de WhatsApp, ferramenta de tecnologia não serve de nada se você não tem um processo sistematizado, se você não tem uma estrutura, se você não tem uma metodologia que faz com que o seu vendedor utilize aquela ferramenta de uma forma eficaz. E aí, como você tem a tecnologia, mas não tem metodologia, você não tem estratégia. Se você não tem estratégia, você não vende.
Você não tem previsibilidade, você não sabe o quanto você vai vender no próximo trimestre. Você não sabe o quanto você vai vender no próximo semestre. Você sabe baseado no mercado, mas não sabe baseado no potencial da sua equipe. Entenda isso. Olhar baseando-se apenas no mercado não é sinal de total previsibilidade. Porque o mercado muda, ele é imprevisível. Agora, quando você olha baseado na sua metodologia, na capacidade produtiva da sua equipe comercial, aí sim você tem um método que traz o quê? Previsibilidade. Se você tem previsibilidade e você consegue trazer conversão, agora sim você tem estratégia funcional. Agora você tem uma estratégia funcionando. Porque a conversão te leva a ter previsibilidade. Os indicadores te levam a ter previsibilidade. E a previsibilidade te leva a mudar os seus indicadores. Olha, é um ciclo. Vou explicar um pouco melhor para você. Imagina o seguinte, você sabe que nas ações que você tem hoje, com a taxa de conversão que você tem hoje, no segundo semestre, com a alta do mercado, o mercado cresce X%, então você consegue prever que com a conversão que você tem hoje, você vai vender Y% a mais no mercado. Aí você olha para sua produtividade, sua produção e fala, não, isso ainda é pouco perto do que eu posso produzir. O que você faz? Você muda o script, muda a metodologia para melhorar os indicadores e mudar a previsibilidade. A previsibilidade que você tem hoje é baseada nos números que você tem até aqui. Agora, quando você muda a ação e muda os seus indicadores, a previsibilidade também, ela muda. Então, quando você traz um processo, um sistema de vendas bem desenhado, você gera agora um motor de crescimento para o seu negócio. E equipes, empresas que crescem, tem isso aqui. Empresas que crescem, a indústria moveleira que cresce, ela tem equipe comercial treinada, metas claras e um sistema de CRM ativo. A sua equipe é preparada, ela entende do produto, ela entende do processo, ela entende dos indicadores e ela trabalha em cima daquilo. Ela trabalha em cima de uma metodologia, ela não liga por ligar, ela não liga porque ela é amiga, porque ela sabe que o cara é mais comunicador. Não, ela liga porque ela tem método. Ela liga porque aquele método foi testado e foi comprovado junto a alguns indicadores que mostraram isso. E aí você precisa entender que está na hora de você olhar para a sua operação comercial e estruturar de verdade uma força de vendas. Então a primeira coisa que você vai fazer, e aqui a gente começa o conteúdo mais aprofundado. Primeira coisa, vamos lá, anota aí. Você vai mapear a sua jornada de vendas. Por onde o pedido entra, por onde a venda chega e por quais etapas, setores ou processos ela passa. Quem é o cliente ideal? Quem é o perfil do cliente ideal? Você vai mapear isso. Depois que você mapear todo esse processo, você vai colocar ele agora num âmbito palpável, num ambiente palpável, que é onde? Segundo passo, um CRM. Então, primeiro você mapeia, cria a jornada, criou a jornada, traz para um software, traz para um CRM, que agora ele vai fazer com que essa jornada aconteça de uma forma sistemática. Você vai conseguir mensurar dentro do CRM. Feito isso, agora sim, você desenvolve os scripts, você começa a desenvolver a comunicação da sua equipe. Tá? E aí, o que você vai fazer? Desenvolveu o script, você estabelece a meta. Então, eu tenho um script, estabeleci a meta. Estabeleci a meta, só agora eu começo a treinar a minha equipe, porque eu vou treinar a minha equipe para alcançar aquela meta dentro daquele script, a partir do CRM que eu implementei para cumprir a jornada de vendas que eu vejo que é ideal para o meu negócio. Aí, por último, agora eu vou falar grego aqui para muitas indústrias de imóveis. Eu vou deixar isso para um outro vídeo para explicar isso mais aprofundadamente. Tá? Você não precisa disso agora. Com os 5 passos aqui, você resolve o seu problema comercial. Mas se você quer crescer, se você quer agora expandir, quer escalar, você vai criar um funil de nutrição de leads. O que é o lead? É aquele cliente em potencial que não comprou com você, mas já se interessou pelo seu produto. Então você vai construir conteúdo, você vai construir disparos automáticos, você vai trazer ferramentas de automação para criar um funil que atraia esse lojista que ainda não comprou com você, mas que pode ser um potencial cliente. Bom, os números não mentem. Quando você tem um processo comercial alinhado, quando você tem estratégia no seu processo,
você tem 45% mais chance de superar crises econômicas no seu país, na sua região, na sua cidade. Porque você sabe de onde vem o problema, você sabe qual é o potencial de venda da sua equipe, você conhece o potencial produtivo da sua equipe. E você aumenta em 3 vezes mais a probabilidade de expandir para novos mercados nos próximos 2 anos. Por quê? Porque você tem mensuração, você consegue mensurar isso no mercado. Você consegue ter noção do que precisa ser feito para crescer, do que o mercado está absorvendo e o seu feedback é mais preciso. O que eu quero dizer? Às vezes você tem uma empresa de cozinha e você fala, eu quero começar a fabricar roupeiro. Mas baseado em que dado no mercado você quer fabricar roupeiro? Davidson, porque o mercado de roupeiros está assim, tá, mas a sua equipe hoje, com a equipe comercial que você tem hoje, você consegue expandir para esse mercado? Entende? Você precisa entender que há fatores externos que influenciam, mas há fatores internos. E se você não mensura isso, nada adianta. E agora, você vai transformar o seu improviso, o improviso da sua equipe, em uma inteligência. Quando você cria esses processos que eu trouxe aqui, você vai entender que não existe falta de mercado. Existe falta de método, de metodologia e de estratégia para acessar essas oportunidades. Você, empresário, precisa ter a consciência de que para você ter previsibilidade, você tem que criar processo. Para você ter uma empresa consolidada, você precisa trazer metodologia. E para isso, a sua equipe tem que estar treinada, porque não adianta nada você ter processo, metodologia, se a sua equipe não estiver preparada para isso. Isso vai mudar o seu jogo. Essas atitudes vão virar o jogo. E aí você vai parar de ser aquela empresa que tem uma alta de vendas, e de repente, quando o representante sai, você tem uma queda enorme. Porque o relacionamento estava com o representante. O relacionamento estava num terceiro e não no seu processo comercial. Porque você não tem método. O método é dele, não o seu. Se o método é dele, não o seu, então o cliente é dele, não é seu. Mas quando você tem um método, você estrutura um CRM, você tem uma equipe atendendo o seu cliente, você tem um executivo de contas cuidando da sua carteira ativa, aí sim, o cliente se torna seu, porque o relacionamento agora é seu. Mas ele é do representante também? É. Mas quando o representante sair, você tem ele. Você tem ele na sua base, você tem ele no seu relacionamento e você não perde mercado por conta de uma mudança estrutural ou uma mudança comercial que você fez. Bom, é isso. Espero que você entenda que está mais do que na hora. Nós estamos em 2025. A data de gravação desse vídeo. Já passou da hora de você profissionalizar o seu setor comercial. Assim como você fez com a sua produção. Você automatizou sua produção, você comprou máquina para sua produção, você treina todo mundo na produção, está na hora de começar a fazer isso no setor comercial. E você vai ver o quanto o mercado vai abraçar e vai absorver o seu produto. A sua venda vai acontecer de uma forma mais natural e com mais margem, mais lucro para o seu negócio, porque é isso que você merece, é isso que você precisa. Então, um grande abraço. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. A gente se encontra aqui na Universidade Moveleira.